pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos. E você já colocou uma obra nova na estante da sua vida? É isso mesmo, porque a nossa vida é uma grande estante. Nós estamos sempre colocando uma obra aqui, outra ali. E é esse o título do livro que nós estamos fazendo a leitura, o comentário. Este livro que se chama Estante da Vida. Exatamente, Humberto de Campos traz para nós diversas experiências, contos, apólogos, informações, entrevistas inclusive, que você poderá já assistir, porque nós iniciamos esse programa, acredito que há uns 2 programas anteriores, nós já temos uns 2 programas a respeito desta obra. E são programas que vale a pena você conhecer, porque nós já fizemos a entrevista, Humberto de Campos já fez a entrevista com a Marilyn Monroe, e você poderá acompanhar todo o conteúdo do que foi dito. Também Humberto de Campos faz uma entrevista com uma mulher que se suicidou e ela narra a sua experiência logo após o que aconteceu e o seu sofrimento, toda a angústia que ela passa, o arrependimento. Também foi mais um capítulo desta obra e assim estamos indo. Hoje entraremos no 4º capítulo com um tema novo. Pegue seu livro, seu caderno, mantenha sempre as anotações. É muito bom nós colocarmos nos nossos livros aqueles bilhetinhos, aquelas informações, risque seu livro, utilize, aproveite ele, e porque aqui sempre tem, em todas as obras sempre tem muitos conteúdos para nós guardarmos, para nós termos conosco, e quando a gente precisar ficar fácil, tá aqui a anotação que você fez, aquele risco que você colocou, assim você encontra essa informação de forma muito mais rápida. Então é isso, hoje daremos continuidade ao livro Estante da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que escreve, que envia sua mensagem, se chama Humberto de Campos. Eu sou Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Com muita alegria no coração, nós estamos dando continuidade à leitura desta obra tão rica. No nosso programa anterior, nós vimos um diálogo entre 2 pessoas que você pode transportar para os dias atuais, apesar desta obra ter sido publicada há quase 60 anos atrás, e com muito mais agudeza, hoje aquele diálogo está perfeitamente representado nas maneiras que o homem moderno está buscando deturpar as questões da espiritualidade. Mesmo dentro da doutrina espírita, muitos estão travestidos de espírita, como aqueles materialistas, os ateus, que querem propor um processo científico sem Jesus. E você deve estar atento, porque o que Humberto de Campos vai falando sempre tem uma ligação muito direta com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, não só naqueles dias que ele esteve escrevendo esta obra. Hoje nós vamos para um outro capítulo, vamos para o capítulo 4 deste livro, e você pode acompanhar a gente através desta leitura que a Solange vai fazendo e a gente vai comentando. É um capítulo muito interessante, porque você verá que Humberto de Campos coloca nas bocas de um sábio no mundo espiritual uma lição muito próxima daquela que Jesus nos explicou como a parábola dos talentos, não é? E como a gente tá lento, né? A gente tá lento na evolução, a gente está bem devagarzinho. É sempre bom recordar essas parábolas, essas falas do talento real, de como a gente deve atuar sobre a vida e com as riquezas que Deus nos deu, principalmente no conhecimento da doutrina espírita. Então, vamos ao capítulo 4, não é, Solange? Vamos lá. O título deste capítulo é Estudo da Parábola. Comentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita quando o Rabi Zohar Ben Osias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de comentar a parábola dos talentos, contada por Jesus, e falou simples. Meus amigos, o Senhor da terra
partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 de seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou a eles alguns dos seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro, transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade, que determina o bem para todos os teus súditos. Mas, com os 5 talentos que me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão em alguns dos companheiros que ficaram no mundo. Perdoa-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu tranquilo: Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. Ou seja, o Senhor está colocando que ele não errou por má vontade, não errou por um desejo de fazer de propósito. Por isso que diz: bem está, servo fiel, que não erraste por intenção. E aquilo que você fez de bom, você vai voltar a continuar a fazer junto dessas pessoas que agora se beneficiaram com o teu pequeno esforço. Então, é a consequência positiva do ato que a pessoa fez, sem ter desenvolvido tanto quanto podia, mas tendo feito o bem para alguém, não é, Solange? Isso mesmo. E que mais? O que aconteceu depois? Agora vamos ver, porque o primeiro ele já entregou ao Senhor o resultado daquilo que ele conseguiu fazer. Veio o segundo e diz: Senhor, digna-te desculpar-me a incapacidade. Não pude compreender claramente os seus desígnios, os seus desejos, que estabelecem a felicidade igual para todas as criaturas, e cometi lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, e com eles conquistei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. Ou seja, nesse caso do segundo, o Senhor havia entregue a ele a inteligência e a autoridade. E ele, à sua maneira, ele conseguiu conquistar outros 2 valores, outras 2 possibilidades, que são a cultura e a experiência. E ele diz que ele adquiriu isso para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda, que estão lá atrasados. Então ele adquiriu a cultura e a experiência, estava entregando isso ao Senhor. Ele havia recebido a inteligência e a autoridade. Ele podia usar essa inteligência e esse poder de estar em um posto de importância e fazer as coisas só para ele, só fazer o ganho da vida somente para os seus próprios interesses. Porém, ele está dizendo que ele não fez tudo certo, ele reconhece que ele fracassou em muitas coisas, porém, com os 2 valores que ele havia recebido, inteligência e autoridade, o que ele fez? Ele favoreceu a que algumas pessoas pudessem ganhar em cultura e em experiência. Então, a inteligência
ela propiciou que outras pessoas crescessem em conhecimentos, em aprendizagem. Isso me faz recordar, no Livro dos Espíritos, a questão 573, que fala, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a missão do homem encarnado na Terra, os espíritos lhe respondem que a primeira delas é instruir os homens. Inteligência, capacidade. Este homem que recebeu esses talentos aqui, na parábola que Humberto nos conta, ele tinha inteligência e ele pôde instruir, gerando nos outros cultura, ajudando as pessoas através de ações diretas quando ele não estava instruindo. A questão 573 fala da ajudar o seu progresso. A primeira missão é instruir os homens, a segunda é ajudar o progresso. Ou seja, ele ajudou o progresso. Ele fez pessoas desenvolverem inteligência, desenvolverem experiências. Ele promoveu pessoas para que elas aprendessem mais, que elas conseguissem trabalhar melhor. Ele estava cumprindo, então, mesmo que de maneira parcial, aquilo que está predito na lei do universo, como uma missão de todos os filhos de Deus. Instruir os homens, ajudar o seu progresso, e a terceira, que está lá na questão 573, melhorar as instituições por meios diretos, por meios materiais, inclusive. São 3 missões de todas as pessoas reencarnadas no mundo. Então nós vemos aqui que tanto o primeiro, que nós vimos já há um tempinho agora, antes do texto, ele usou das riquezas desses talentos para poder fazer outros crescerem. O primeiro recebeu o dinheiro e ele propiciou o trabalho. Recebeu o poder e com o poder ele ajudou no progresso. Recebeu o conforto e o conforto espalhou-se e fez com que outros pudessem granjear da amizade por causa disto que ele estava propiciando. A habilidade, esse foi uma pessoa que teve habilidade e com isto outras pessoas puderam ter esperança, porque uma pessoa que tem habilidade, um profissional habilidoso, uma pessoa que tem inteligência colocada na ação direta, faz com que aqueles que estavam caídos encontrem uma maneira de se reerguer. A habilidade de alguém que começa a produzir a muleta faz com que os que não tinham como se sustentar agora tenham a esperança de andar um pouco. Além disso, ele teve prestígio, e o prestígio, quando não é exercitado somente em seu próprio benefício, faz com que aquelas pessoas que são ajudadas se sintam gratas. Faz com que quando você reconhece pelo seu prestígio o valor de outra pessoa, essa pessoa se sinta elevada também ao patamar daquele que está reconhecendo a existência de um outro ser. E o seu prestígio está alçando aquele caído a uma condição um pouco melhor. Então você vê que os dois que receberam bens quase que materiais, quando falamos de dinheiro, poder, influência, conforto, autoridade, estamos falando das relações do mundo. E eles usaram isso com todos os defeitos que uma pessoa possui para que alguns pudessem encontrar uma nova situação um pouco melhorada. E para os dois, vejam só, para os dois, que erraram bastante, eles reconhecem isso na fala, eles tiveram bênçãos de retorno na palavra do Senhor que os havia assalariado. O Senhor diz, bem estás, que apesar de você ter errado, você produziu algo em favor daqueles que estavam menos aquinhoados que você. Então você vê que nós estamos vendo na parábola que este sábio israelita, o Zohar Ben Osias, está contando, estamos vendo a aplicação da lei do universo que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as instituições. Agora, será que o terceiro fez isso, Solange? É o que nós vamos ver. Vamos lá no texto. O terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro,
qual o recebi da tua generosidade. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, tão brilhante e viva? Se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja, de ciúme, crueldade e ilusão, como empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. Bem, aqui vamos fazer um pequeno parêntese. Como nós temos dito, Humberto de Campos está atualizado. Não porque alguém foi mudar o texto, mas porque a vida está mostrando como tudo que ele está aqui ensinando através dessas histórias se aplica constantemente ao mundo material, ao mundo de hoje. Ele está falando do conhecimento espírita que o Senhor atribuiu a uma pessoa, com o único bem. Vamos então fazer um pequeno paralelo, porque este aqui, ele está ainda dizendo ao Senhor: eu recebi o conhecimento espírita, mas eu tive medo. Eu vi que a lei é inflexível, a lei fez, vai receber, ela não tem Tudo bem, filhinho, a gente dá um jeitinho, ela não tem jeitinho. E eu fiquei com medo que as pessoas se assustassem com isto, e eu fiquei receoso de que elas me considerassem uma pessoa muito inflexível, muito dura, e que por causa disso elas também se voltassem contra mim. Então o que eu resolvi? Eu resolvi não fazer nada, não adulterei a lei, não fiz modificações do conhecimento espírita, e eu estou te devolvendo da forma intocada como você me mandou. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar de ele ter feito todas essas besteiras, ele ainda teve sorte. Porque o que nós temos visto ultimamente é um monte de pseudo-espírita adulterando a lei do conhecimento espírita. E que quando voltarem para o outro lado, não apenas serão responsabilizados pela adulteração do conteúdo, como também por todos os descaminhos que eles vão gerar na mente invigilante daqueles seres que vão seguir as suas palavras pelos caminhos do preconceito, pelos caminhos da divisão, pelas estruturas assim tão artificiosas que eles estão inventando apenas para penetrar com conceitos materialistas no âmago de uma doutrina cristã, como é o Espiritismo. Estes vão ter muita responsabilidade, muito pior do que o omisso, do que aquele que, sabendo da doutrina espírita, não fez nada para multiplicá-la no bem. Não, estes que hoje estariam nesta condição de receber a inteligência, o conforto, a riqueza, o poder, que estão inclusive em diversos canais, usando live, usando a tecnologia, falando sobre o tal do conhecimento espírita. Em alguns casos, felizmente não são todos, mas em alguns casos, promovendo justamente a descrença, a mancha, a maculagem da doutrina que não tem nenhum tipo de conduta preconceituosa ou separatista pelas suas mentes tisnadas, sujas, manchadas por pensamentos materialistas, ateístas, anarquistas. Como se isso fosse virtude. Como se eles fossem os arautos do saber para defender Jesus. Então você percebe que o que Humberto de Campos vai falar para esse rapaz, ou que o
personagem desta crônica vai dizer, Jesus vai dizer a ele, é muito menos grave do que vão ouvir todo este contingente de falseadores da doutrina espírita, que estão espalhados tentando fazer barulho. É uma minoria, mas está tentando fazer barulho porque ela se mete nas diversas instituições e quer fomentar conhecimentos nos jovens, alterar a mente inocente, ingênua, bem intencionada das juventudes, para gerar justamente o confronto artificioso e arbitrário entre princípios que são de calma, de paciência, de perseverança, de amor ao próximo. Então, veja agora o que o nosso pregador israelita estará nos contando em relação a esse terceiro que havia recebido um único talento, que era o conhecimento espírita. Vamos ver? O sublime credor, porém, entre sério e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência, para o teu descuido, outra alternativa, senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Você tem que voltar lá do zero e começar do zero pelos obscuros entraves do princípio a recuperar-se, porque o que você cometeu é algo de extrema negligência que estará maculando a sua trajetória daqui para frente. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde está o teu senso de justiça? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade, e a mim o Senhor só concedeu somente o conhecimento espírita. Como o Senhor faz cair sobre mim todo esse peso da tua severidade? Aí está ele. Está o rapaz se queixando que o senhor deu, para um deu 5, para outro deu 2, para mim só deu 1zinho. Que desequilíbrio é esse? Por que eu vou ser culpado por tudo? Enquanto eles que fizeram coisas que não foram 100% na aplicação dos valores, eles ainda assim foram bem tratados, foram levados a uma prova, a uma nova encarnação para dar continuidade a essa multiplicação destes talentos, e eu vou voltar lá para o zero, para estaca zero, para recomeçar, sofrendo tudo de novo, da ignorância, da falta de orientação, da carência absoluta. Mas isso não é injusto, Senhor? São estes preguiçosos, estes falsetas, que não querem fazer Jesus florescer, e sim as suas opiniões pessoais, querendo deturpar, contrariamente ao que Jesus disse, que terão que enfrentar esse tipo de avaliação da lei do universo. E aí então vamos ver o que o Senhor lhe responde. Vamos lá, vamos ao texto. O Senhor, entretanto, explicou brandamente: você não desconhece que eu te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Os outros receberam 5, 2 e eram coisas boas, porém você recebeu um só, mas era o bem mais valioso de todos. Se os 2 dos teus companheiros não acertaram em tudo, é que a eles lhes faltava o discernimento, que você podia ter ministrado através do exemplo. Este exemplo do qual você fugiu por medo da responsabilidade de corrigir, amando, e trabalhar, instruindo. Escondendo a riqueza que eu te emprestei, não só você se perdeu pelo temor de sofrer e ajudar, como também prejudicou a obra deficitária dos teus irmãos, cujos dias no mundo
teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem eles recebido a cota de amor e serviço, de humildade e paciência que você lhes negou. Você foi o responsável pelos erros que eles cometeram. Porque se você tivesse feito a sua parte, se você tivesse agido como alguém responsável, mesmo enfrentando determinadas oposições, dentro do critério da perfeita sintonia com a lei, eles não teriam errado, ou teriam errado menos. Portanto, foi a sua omissão que causou o erro destes outros, que estavam também empenhados em fazer algo de bom. E isto nós devemos lembrar sempre, quando estivermos vivendo as experiências que a doutrina espírita nos oferece. Ai, quantas vezes eu já não ouvi isso? Ai, eu não falei do espiritismo porque essa pessoa não era espírita, ela podia me achar assim, muito invasiva. Eu respeito nas pessoas a religião delas. Ora, ninguém está dizendo que não se deva respeitar. Mas você já viu, por exemplo, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, quantas vezes, em quantos domingos bateram na porta da sua casa de manhã para falar de Deus, irmãos de outras religiões? Eles vieram falar, eles vieram dizer, eles vieram preocupados com você, querendo te salvar. Quantas pessoas você ouve, você que às vezes vai no salão de beleza para arrumar o cabelo, para fazer a unha, você vê pessoas falando bobagens, pessoas falando calúnias, repetindo temas baixos de novela, comentando absurdos e vergonhas que a televisão mostrou. E você fica com aquela carinha assim, né, nossa, que coisa feia. Quando você não embarca no mesmo comentário e começa a xingar também para ficar em harmonia com o lixo. Ali não se pode falar de bem, ali não se pode falar da verdade, ali não se pode falar da responsabilidade da palavra, do que nós estamos semeando. Ah, não, é que eu não posso, eu tenho que respeitar o que os outros pensam. Eu tenho que me omitir para que ninguém olhe para mim com uma cara assim, quem é essa maluca? Quem é esse cara aí que fica falando de Deus? Então, muitas pessoas estão escondendo. Por quê? Porque não querem ser taxadas de pessoas assim, fanáticas, só porque falou de Deus. Você vai numa festa de casamento, você vai onde está todo mundo enchendo o caneco, tomando tudo quanto é bebida, falando tudo quanto é besteira, você não pode falar nada de bom. Você não pode, nem que não seja sobre Deus diretamente, mas você não pode comentar que uma pessoa teve uma experiência de quase morte, que ela voltou depois contando tudo o que tinha acontecido com ela. E as pessoas vão ficar ouvindo, porque todo mundo tem alguém que passou por uma dificuldade na vida ou perdeu um ente querido e tem dúvidas a esse respeito. Porém, aí as pessoas vão, não, aqui não é lugar de falar disso, aqui é lugar da gente falar bobagem e encher a cara. Ah, é? Então o que acontece? O talento que você recebeu no caso do conhecimento espírita, você vai aplicar com quem? Com quem já é espírita? É isso que nós temos visto? Você vai aplicar o talento com quem já não precisa dele? É como chover no oceano? Já tem muita água lá? Você vai falar de espiritismo somente para os que são espíritas, que vão na casa espírita, que já são médiuns, que já conhecem tudo isso? Para quê? Para você ser admirado pela sua sapiência e não ter que enfrentar nenhum tipo de obstáculo com a opinião alheia? Então, naturalmente, você está negando ao seu talento aquilo que de verdade estaria ajudando outros. Aliás, é Allan Kardec que fala disto. Você vai encontrar isto em duas obras menores de Allan Kardec, mas que estão lá com todos os seus termos. Você vai ver que em alguns opúsculos, o Espiritismo em sua mais simples expressão, e em um outro que agora me foge o nome, mas também é muito importante, dentro das obras pequenas que Kardec publicou, além das 5 obras maiores, você vai ver que o Espiritismo não se destina àqueles que já têm uma fé solidificada e estão felizes com ela. Não, não é para eles.
O Espiritismo se destina àqueles que duvidam ou descreem. Está escrito isto por Kardec. Nesses dois lugares. O Espiritismo se destina aos que duvidam ou aos que não acreditam. Para isso é o Espiritismo. Para ajudar aqueles que duvidam a encontrar um outro caminho, que eles poderão estudar e poderão aprender, e para aqueles que não acreditam em nada, começarem a pensar. Portanto, uma vez que você se torna espírita, o Espiritismo não é mais para você. O Espiritismo é essa ferramenta que Deus te concede para que outros aprendam, principalmente aqueles que duvidam e descreem. Agora, como é que você vai encontrar pessoas que duvidam e descreem? É claro, nesses lugares do mundo. Essas pessoas vão a todos os tipos de ambientes, elas gostam de fazer as coisas que não são boas para elas. Elas vão a campos de futebol, elas vão a certames esportivos, elas vão a desfiles, elas vão viver o mundo. Porque elas se encantam com as coisas que o mundo oferece, já que elas não têm outro tipo de fonte. E é quando você pode, então, falar sobre isto com pessoas em assuntos diferentes, mas em lugares que são acessíveis, você fala, não, eu respeito a opinião da pessoa, não vou falar sobre isto. Ora, a pessoa não precisa acreditar em você, mas ela vai ficar com aquilo na cabeça. Ela vai ficar, puxa vida, quer dizer então que o fulano veio e contou, ele voltou e disse. Então, isso vai fazer pensar. Olha só, nós fizemos no nosso último programa, o Espiritismo Sem Mistério, que foi ao ar na TV Mundo Maior, dia 21 agora, de março de 2023, contando deste mesmo livro aqui, o primeiro capítulo, mostrando para você como Humberto de Campos descreveu o lugar em que estavam os restos mortais estavam da Marilyn, com todos os detalhes topográficos, geográficos, de ambientes, de paisagismo. Você imagina, em meia página, ele dá todas essas indicações de mapa com nome de avenidas, de topografia, geografia, onde está o local, a topografia do terreno, onde foi feita o seu sepultamento, como que era o lugar, qual era a destinação daquele ambiente, como estavam as plantas. Ela dá indicação de tudo isso, paisagismo, de topografia, geografia, localização, arquitetura. Ele explica qual era a arquitetura que estava ali destinada a receber as cinzas, não o corpo, as cinzas. Ele explica um prédio de assim assado, em tal situação, Então, nós fizemos um programa lá no Espiritismo Sem Mistério que mostra isto. Não é que a gente está contando, nós estamos mostrando, nós pesquisamos, nós fomos atrás, pegamos fotos antigas, fizemos toda uma análise para que a pessoa veja. Escuta, esse livro foi escrito em 67, a Marilyn morreu em 62, o Chico Xavier estava no Brasil, aqui em Uberaba, o Humberto de Campos foi à Califórnia, milhares de quilômetros de distância, trouxe-nos não só a entrevista da Marilyn, mas todo um conjunto de dados físicos que estão presentes lá no lugar. E são exatos, falecimento dela, e são exatos 7 anos depois que ela foi sepultada. Agora, você acha que isso não é interessante para uma pessoa que não acredita em nada? Como é que um espírito pode ir, ver tudo e trazer agora para a gente ler uma coisa que inclusive hoje já não existe mais? O paisagismo já mudou, não existem mais algumas plantas que ele descreve que estavam lá naquela ocasião. Tudo está perfeito. Você não acha que isso é interessante? Uma pessoa que descrê ou uma pessoa que duvida, como que ele explica isto? Então você não está fazendo um proselitismo, uma pregação fanática para converter as pessoas. Você está mostrando fatos que ajudam a pessoa a pensar. Se ela vai se tornar espírita ou não, o problema é dela lá na frente. Mas você está colocando o conhecimento espírita, que é o mais precioso de todos estes bens,
acima, como diz o capítulo 24 do Evangelho, né? Colocar a candeia não debaixo do alqueire, mas acima, no candeeiro, onde a luz vai ser usada por todos os que puderem estar ali e enxergar. Então você vê que se você se omite na conversa em família, no clube, quando está em contato com as pessoas, no local onde você vai fazer a beleza do seu corpo, a sua rotina estética, se você se omite sabendo destas coisas, você está enterrando o teu tesouro. E aquelas pessoas vão falhar, aquelas pessoas vão cair, aquelas pessoas vão errar com a sua cooperação. O que é mais grave, então, é quando você, além de se omitir, você deturpa a verdade e você semeia coisas erradas com a desculpa de estar fazendo o uso do conhecimento espírita. Isso é ainda pior, mais grave ainda. Porém, agora a gente vai ver o que aconteceu com esse mocinho aí, do que recebeu somente o conhecimento espírita, né, Solange? Vamos lá. É isso aí, porque apesar de Deus, o Senhor já falou tudo que o André havia comentado no texto, o Senhor colocou, e ele ainda não aceita, porque ele diz: Senhor, Senhor, por quê? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor? Se a tua lei é de misericórdia e justiça, cadê a sua misericórdia? Cadê a sua justiça, Senhor? O Senhor foi muito mais brando com os outros dois do que comigo. O Senhor está sendo muito severo. É o mimimi, né? É o mimimi. Ai, por que você foi injusto? Você não me considerou. Eu não queria que você me tratasse desse jeito. Você foi mais condescendente com os demais. É o tal do preconceito, que ele já estava se achando vítima, né? Aí, vamos ver o que o Senhor... Ou o Senhor já nem mais responde para ele. Vê o que acontece na sequência. Então, os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Aqueles que erraram, que tinham que ter feito uma coisa e não fizeram, eles serão sim apenados, mas porém haverá para eles o quê? Haverá para eles a condescendência da misericórdia. Isso porque, olhe bem, os ignorantes do dever, ou seja, eles não tinham conhecimento, eles ignoravam o seu dever. No entanto, a justiça vem através da misericórdia, ou seja, eles não tinham entendimento completo daquilo que estavam fazendo. Então, a misericórdia vai atuar para beneficiá-los. A ignorância, nesse caso, de uma certa maneira, atenua a responsabilidade desse servidor. Agora, na sequência, você vê aí o texto. Mas, para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Primeiro elas são presas, primeiro elas são punidas, primeiro elas são apenadas pela sua omissão ou pela sua ação corruptora. E depois, quando elas estão nisso, a misericórdia vem para ajudar a pessoa a enfrentar as consequências dos seus atos. Os primeiros erram, mas a justiça que vai tratar deles tem a misericórdia anterior como advogado de defesa, dizendo: escuta, não bata muito forte porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porém, para os segundos, eles sabiam o que estavam fazendo, fizeram porque quiseram ou porque se omitiram. Então, olha, tem que prender e a gente leva um pouco d'água, a gente leva uma fruta, a gente apoia para que ele vença essa dificuldade de uma forma não tão áspera, mas ele vai ter que ficar na cadeia. É assim que funciona. E este balanço, muitas vezes, é esquecido pelos homens da terra, achando que eles podem fazer tudo o que eles querem, podem se omitir tanto quanto desejem. Só que quando você faz isso com os bens preciosos do Espírito, você polui a mente e o coração de muita gente. E isso vai fazer com que essas pessoas errem, com que essas pessoas falhem, com que essas pessoas prejudiquem outros, porque você faltou. É isso, Solange? É isso mesmo, André. Já falou tudo que tinha que falar.
nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E interessante que eles colocam aqui que aquele servidor que não é leal, ou seja, esse servo desleal, ele será conduzido para as sombras do recomeço. O que será que são essas sombras do recomeço? Imaginem em todos nós, né? Nós que temos o conhecimento do que é essa luz da verdade, porque a doutrina espírita, olha que bonito isso, a doutrina espírita é a luz da verdade. E se nós não colocarmos ela acima no candeeiro, se nós estamos escondendo, abafando, como o André bem disse, olhe nossa responsabilidade, como será? Porque nós seremos responsáveis, sim, por todo o bem que nós deixamos de fazer, tudo aquilo que estava ao nosso alcance, que nós não fizemos, nós seremos responsáveis. Me lembra muito, Solange, que quando você vai nesse capítulo do Evangelho, que faz a parábola dos talentos, lá está escrito que o servo foi atado com as suas mãos e seus pés e foi atirado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Se hoje você tem a doutrina espírita como consolador prometido para recuperar o máximo de espíritos para a nova fase da Terra, e a pessoa que tinha isso em mãos não fez nada, certamente ela vai ser levada daqui. E aí acho que estão as sombras do recomeço. Isso, as sombras do recomeço. Porque você mundo primitivo. Exato, num você planeta muito mais atrasado, você vai realmente estar dentro de uma situação em que você estará numa sombra, na sombra do recomeço, no início de tudo, saindo do zero. Então tudo fica muito mais complexo, muito mais difícil, porque nós não valorizamos. Quando nós tínhamos todo esse tesouro, nós não multiplicamos, nós enterramos o tesouro. Ou atrapalhamos a vida dos outros com mentiras lastreadas numa falsa interpretação do que o Senhor nos deu aqui no conhecimento espírita. Nesse caso é pior ainda. É muito mais grave. A responsabilidade, infelizmente, é muito mais séria. É isso aí, Solange. No capítulo próximo da próxima semana vai para a pedrada, vai para os médiuns espíritas. O médium espírita, mas isso vai ser semana que vem, tá bom? Fique conosco, aguardamos vocês, um grande abraço e até o próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Beijo grande.